A FCJ Venture Builder apresenta o podcast Inovação na Veia. Seja muito bem-vindo. Eu sou Mariela Parolin e estarei com você nessa jornada, que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Você está tomando seu café, abriu alguma notícia e vem assim, Open Finance, Open Banking, Open Innovation, tem um monte de Open, mas o que isso efetivamente tem a ver com a sua vida ou com o seu negócio? Então a gente vai conversar com quem tem essa expertise, que é o Carlos, que vai falar a respeito desses assuntos para a gente, especificamente sobre Open Finance, e a gente vai poder fazer alguns contrapontos. Carlos, primeiro, muito obrigada por estar aqui. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse a respeito desse assunto que às vezes pode parecer tão distante, mas que faz parte do nosso dia a dia, né? Legal, prazer todo meu, privilégio estar aqui, podendo conversar um pouco a respeito do que está acontecendo, né, na indústria financeira e no mundo de maneira geral, né? Então, eu sou ex-executivo de vários bancos, né? Fui CIO, COO de alguns bancos, Itaú, Bank Boston, mais recentemente Original, e decidi sair justamente para empreender e me conectar com esse ecossistema de fintech, né? Esse mundo de inovação tão rápido, né? Tão acelerado, que é fascinante, né? Então, e hoje eu estou empreendendo, dou consultoria, mentoria para várias fintechs, né? E para a gente começar, qual é essa diferença do Open Banking para o Open Finance? Tudo começou, né, primeiro, por trás disso tem um conceito de Open, que é um mundo cada vez mais aberto, Okay. né? Os dados cada vez mais compartilhados, né, podendo se acessar por todo mundo, ou seja, um mundo cada vez interoperando, né? E esse conceito começou na indústria bancária. Então, começou lá no UK, na Europa, uma iniciativa dos bancos trocarem informações, né? Tinha lá um objetivo específico de poder facilitar o acesso dos clientes aos seus dados. Então hoje, você tem conta em 2, 3 bancos, é difícil você poder consolidar isso, poder levar o dado de um banco para outro, para que esse banco consiga entender você. Né? Por quê? Porque a indústria financeira e os bancos de maneira geral sempre tiveram arquiteturas muito fechadas, até para proteger, né, de invasão, dados sigilosos, né, cobertos por essa confidencialidade. A gente estava até falando de cibersegurança no episódio anterior. Isso. Né? Só que esses dados, na verdade, são seus. Você preencheu um cadastro, forneceu seus dados, né, endereço, número de documento, filiação, etc, etc. Esses dados lhe pertencem. Então, o conceito é você poder levar esses dados, por exemplo, numa segunda abertura de um novo relacionamento. Para que você precisa informar tudo de novo se você acabou de fornecer esses dados para um banco e poderia, então, por opção sua, ele levar para essa outra instituição. É daí que nasceu esse conceito de Open. Vale também para dados financeiros. Você tem um saldo, você tem movimentações, você tem aplicações e tal. Você tem todo um perfil comportamental dentro de uma instituição que aquilo é você. Não é a instituição, ela apenas custodia, ela guarda, ela processa essas informações. Mas, na verdade, é a sua vida financeira. Né? Se isso puder, por exemplo, na hora de você pedir um crédito, você poder cotar isso com vários outros bancos, que você não tem esse mesmo relacionamento, você tem a oportunidade de, então, de oferecer, de ter várias propostas e poder decidir a melhor. Então, isso nasceu para justamente quebrar um certo, lá na Europa, mas podemos olhar aqui no Brasil, né, uma grande concentração de que impedia você, ao começar o relacionamento de um banco, poder comparar a sua situação, as suas taxas, as ofertas, com uma outra instituição que estava ali convidando para você experimentar. Porque aí você tem que construir todo o relacionamento, levar para lá, para saber se de fato você teria uma condição favorável. Como esses dados são seus, e daí o nome Open Banking, você deveria poder levar para o outro banco para ele dizer, olha, com essa minha vida, com essa remuneração que eu ganho, com essa maneira que eu opero, eu estou precisando de crédito, você me daria que taxa?
E aí você toma a decisão. Então esse é o conceito que nasceu lá no UK e começou a espalhar pelo mundo todo. É um princípio aparentemente simples, bem conceitual, né? É isso que eu ia dizer, deveria funcionar tão simples dessa maneira. Isso. Mas é óbvio que você precisa quebrar algumas barreiras, né? A primeira, é claro, quem detém esse relacionamento não tem interesse em dividir esses dados com outros, né? Literalmente vale ouro. O segundo não adianta só eu pegar esses dados e meramente entregar, como existe o conceito de portabilidade e tal, se a outra instituição não conseguir interpretar que dados são esses. Cada um chama de uma maneira, né? Um chama de salário, outro de remuneração, outro recebimento. Cada um tem códigos e maneiras de tratar a informação. Se você não padronizar, é muito difícil a outra instituição aproveitar e entender adequadamente. Então, por trás do conceito do Open Bank tem, primeiro, posse dos dados, né? Quem é o dono do dado? É o cliente. Esse é o primeiro conceito, que está muito integrado com a LGPD. Né? Eu ia te perguntar isso. Está muito você conectado. Me fala, lembra isso? Muito conectado. O dado é seu. Se você quiser, de acordo com a sua ordem, você pode transferir para onde você quiser. Né? Primeira coisa, dar liberdade, dar conveniência, dar poder para o cliente. Segundo, padronizar, então, essa troca de informações. E aí tem todo um padrão chamado de APIs, né? Que são interfaces padronizadas que facilitam essa movimentação. Não adianta nada essa portabilidade, você ter que imprimir, levar relatório e tal. Tem que ser de maneira digital, facilmente interpretada e tal. E terceiro, um regramento que discipline isso. Ou seja, isso não pode me custar caro, né? Se é um direito meu, eu não tenho que pagar por isso, não tem que ser algo que vai demorar para o banco atender e tal. Então tem um regramento em torno disso, que no caso é o Banco Central que organiza, né? Então isso por si só dá um poder imenso e uma série de inovações que podem sair por trás disso, né? Okay. Então, por exemplo, se eu posso compartilhar esses dados e eu tenho relação de vários lugares, eu posso escolher um, ou posso ter uma fintech que consolide isso para mim. Hoje é muito difícil, né? Eu tenho que entrar num saldo, entrar no outro, às vezes eu estou devendo ali por um descuido qualquer, ou esqueci de pagar ali numa outra conta, cada um com um log, uma senha, uma maneira de navegar. Se eu puder, de repente, levar para um lugar que me consolide tudo e me mostre, olha, aqui, olha, tem um compromisso que vai vencer, mas você tem dinheiro na outra conta. Você quer transferir? Ou está numa aplicação tal, ou está na aplicação. Se você resgatar e tal, consegue isso. Olha, você vai precisar de crédito. Do jeito que você está gastando, tal banco tem uma taxa melhor. Então, esse é o conceito do Open Bank, que veio caminhando por várias etapas, né? Porque quando você bota todo esse ecossistema integrado com esse conjunto enorme de informações, ele tem que ir por fase. Então, a primeira fase já está implantada, que é compartilhar dados de produtos. Ou seja, poder ter a visão e comparar os produtos do mercado. Qual oferece a melhor taxa, quais são as regras para poder abrir conta, etc. e tal. Segunda fase é compartilhar cadastro, dados de cadastro e saldos, etc. e tal. Isso já está implantado, mas tem todo um processo aí de ajuste, rollout e tal, mas já está funcionando. Então hoje é possível já fazer isso. Okay. E já tem vários bancos convidando você para você compartilhar os seus dados, prometendo que vai te dar uma melhor experiência, né? Eu ainda não vi isso não, tá? Já tem. Já tem banco já fazendo isso. Olha, compartilha aqui, com isso eu vou poder atender melhor. E é uma experiência que você pode ter, você pode compartilhar, e se não atender a expectativa, você revoga, de novo, o poder é seu, né? Tá. E a terceira fase começa a se ampliar o conceito para outras indústrias que giram em torno da indústria bancária. Daí a evolução para a Open Finance. Então, investimentos, né? Seguros, previdência, câmbio. Então, tudo isso faz parte da indústria financeira, né? Sim. E que, portanto, faz parte do uso do dia a dia que você tem do seu recurso. Então, poder, por exemplo, você na hora de fazer um câmbio, dado que você tem esse recurso, poder compartilhar sua autorização e escolher o melhor banco é outro benefício. Seguros que você contrata, dependendo do seguro hoje, você tem que ir numa seguradora ou ir no corretor, não está necessariamente integrado ao seu uso financeiro. E poder gerar combinações disso, soluções que possam melhorar a sua vida, entendendo você como um todo,
né, entendendo você de uma maneira inteira, se você quiser. Se você não quiser, continua tratando tudo separadamente. Um a um. Exatamente. Então, o Finance, ele vem como uma expansão mesmo Isso. do que já vinha Isso. do Open Banking. E hoje, o que a gente pode utilizar efetivamente, como que isso vai, qual a perspectiva de crescimento disso, cara? Então, já tem soluções tímidas ainda, perto do que a gente observa que aconteceu lá em UK, que foi alguns anos atrás, que a gente chama de agregador de contas, ou chama de gerenciador financeiro, que é fazer isso, né? Poder ser um assistente pessoal, de poder dar, não só consolidar, como dar essas sugestões todas para o seu dia a dia. Isso já começou. Esse assistente pessoal é uma IA ou não? Pode ter uma IA por trás, e aí você vai incorporando ferramentas e tecnologias, né? Pode ter simulador, né? Pode ser comando de voz, que vai te ajudando a tomar decisões, ou pode ser ativo até, ele já recomendando, ou até tomando as decisões por você, se você tiver confiança, né? Como você falou, assim, sei quando você recebe salário, não importa se a conta é conjunta, onde é e tal, você compartilhou. Sei como a sua dinâmica de gasto. Eu já posso então calcular quanto vai sobrar e investir num produto adequado para você, porque eu sei que isso é por 20 dias, porque chega no final do mês você vai precisar desse recurso, por exemplo. Ou não, ou você tem um perfil de longo prazo. Isso é sensacional, né? E assim por diante, né? Ou você está usando crédito porque você comprou um carro, comprou alguns bens que atualmente então você está necessitando de crédito. Poxa, eu posso ver a melhor utilização desse crédito para você. Ou posso ver que você tem um seguro de residencial, então você tem um apartamento, posso ver um crédito atrelado a esse imóvel, que é muito mais barato, uma taxa muito menor. Então essas combinações são muito ricas. E isso já começou a acontecer. A indústria bancária, de investimentos, de crédito, já está começando a oferecer. E seguradora está começando a entrar agora. Ela está começando a entrar agora. Uma promessa do tipo, dê o seu cadastro aqui, integra, que eu vou dar uma proposta de crédito melhor para você. Isso já existe em alguns lugares. Isso vai se intensificando. Diferente de outros projetos, como o Pix e tal, não é um produto. É um ambiente, um ecossistema todo integrado, né? Todo interoperável, que dá a possibilidade de criar várias coisas e de você usar a seu favor, a seu benefício. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas me entenda. É quase que um metaverso dentro da questão financeira. É um ecossistema. É um ecossistema. É outro mundo ali, né? É um ecossistema. Mas que pode dar uma possibilidade de você ter uma relação mais tranquila, mais fácil, mais conveniente. E você pode usar, e vão surgir coisas, vão surgir inovações que vão facilitar a sua vida. Carlos, quando você vai falando isso, me veio uma série de questões. Inclusive, assim, para quem não tem hábito de fazer um investimento, ou é um investidor mais conservador, aí pode começar a expandir um pouco mais, Exato, né? Não ser exato. tão conservador. Mas em cima disso tudo ainda vem uma coisa. É possível acreditar? A gente ainda fica com o pé atrás do nosso dado ser compartilhado? E a gente já volta para falar nisso no próximo bloco. Só um instante. Com tudo isso que você fala, Carlos, aqui em off a gente estava conversando, assim, parece que o Open Banking está mais próximo, o Open Finance ainda um pouco distante. Sim. Mas vem para mim a questão da confiabilidade, não é nem credibilidade, é confiabilidade. Sim. Ainda há um certo receio em compartilhar os dados, apesar de LGPD e tudo mais. Como que isso está hoje, ou como que isso tem acontecido para que gere essa confiabilidade? Sem dúvida, isso é a base de tudo para poder, de fato, as pessoas se sentirem à vontade de se beneficiar de toda essa mecânica, né? Então, para isso, de fato, tem todo um arcabouço que o Banco Central está liderando e agora no Open Finance, né? Junto à SUSEP, junto à Ambima, etc., com então as outras associações e instituições que regulamentam todo esse mercado, né? Então, existe uma preocupação muito grande dessas conexões, né? Porque no fundo quando você faz esse consentimento de entregar informação para outra instituição, tem uma conexão aqui padronizada que tem que ser absolutamente segura. E esse trabalho está sendo feito com muita seriedade. Pra você ter uma ideia,
se foi buscar uma tecnologia de criptografia e de segurança que não existia no Brasil. Por quê? Porque se viu a experiência lá de UK, né? Nós estamos sendo privilegiados por isso. E UK e a Europa como um todo está há muitos anos, já uns 5, 6 anos à frente. E eles cometeram erros pela inovação, né? Pelo ineditismo, né? E nós fomos lá e aprendemos, e tem coisas muito se provaram bem sucedidas. Um deles é esse padrão de segurança que nós fomos lá e falamos, vamos usar, não vamos reinventar. Está rodando há tantos anos, super seguro, muito mais rigor, trouxemos para cá. Então vários protocolos e padrões de segurança, uma governança enorme, está sendo criado exatamente para dar essa segurança para os clientes. Mas é óbvio que na hora de você dar o consentimento e tal, o banco que você está operando e todos o que você vai receber tem que te dar essa sensação de segurança, porque de fato o mecanismo que está sendo criado é seguro. E isso você vai observar na medida que vai usando, né? Como tudo. Essa era a minha próxima pergunta. Como que eu vou saber se aquilo é seguro ou não? Tudo, assim, a primeira coisa é te dar essa percepção de segurança, não tem jeito, né? Você vai ver quando você autenticar, vai pedir a senha, confirmação, né, duplo fator, etc., para você ver que de fato aquilo está sendo direcionado adequadamente. Então, como é que é a experiência de consentimento? Você está numa instituição que você quer receber dados para poder ver se realmente tem uma oferta melhor de crédito, por exemplo. Então, você vai entrar nesse aplicativo da instituição, ele vai chavear você para aquela que você vai autorizar. Lá você vai preencher, dar a sua senha, dar todas as verificações que você normalmente daria, porque você tem conta nesse banco. Então essa segurança você vai sentir, token, etc. e tal. E feito isso, ele confirma que você deu sua autorização. Você inclusive menciona qual é a finalidade, justamente de GPD, né? Qual a finalidade que você está consentindo, estou dando esses dados para uma operação de crédito, uma proposta de crédito, né? Então você autoriza, aí volta para a plataforma onde você está, ela confirma que recebeu e te faz a proposta. Caso a proposta não seja boa, ela é obrigada a deletar esses dados. Por quê? É para a finalidade que você se propôs. Isso é LGPD e é Banco Central também. E isso vai ser fiscalizado. Então, essa segurança está em todo esse processo e te dá as constatações que está respeitando exatamente o que a regulamentação estabelece, né? Isso que você falou é importantíssimo, porque me deu a sensação que esse dado ficaria ali e até para outras, então não. É específico. É específico para aquilo. Para quem você está autorizando, que dados você está dando consentimento e para qual finalidade. Então, e por que período, dependendo do que for, para que período, né? Então, essas regras estão muito bem definidas para dar essa sensação. Então, esse aqui é o bonito da coisa e, evidentemente, por isso tem uma complexidade grande para isso avançar com segurança, passo a passo, mobilizando toda a indústria em torno disso. Para quando isso vai estar bem consolidado? O que você percebe? Consolidado a partir de quando? Para que seja uma realidade assim mais próxima. Né? É uma jornada. Ano passado, né? Agora já está falando passado, né? 2022. A gente está em 2023, então. 2022 foi muito focado em montar o arcabouço todo, a infraestrutura, a governança funcionando, tem dezenas de grupos de trabalho, centenas de pessoas participando, né? E começou-se algumas implantações. Agora esse ano deve começar a acontecer, de fato, notícias, produtos, soluções mais abertas para todo mundo conseguir visualizar. Então, ao longo do ano, assim, a gente vai ver muita novidade disso, vai começar a ver algumas sugestões, algumas recomendações dos bancos ou de fintechs, novidades bem bacanas. Uma delas, que está começando agora a todo mundo se integrar, é a tal das instituições de pagamento, né? É o mecanismo de você poder fazer um pagamento, é chamado de ITP, né? Instituições de Transferência de Pagamento, que é você poder fazer um pagamento, por exemplo, no e-commerce, está lá no e-commerce, fez o pagamento. Se você não tem cartão de crédito hoje, é uma experiência muito ruim, né?
você tem que botar a sua agência, conta, senha, dar um frisson, ou receber um boleto, né? Receber um boleto no dia seguinte para pagar. Não sei quantas horas para cair. Aí você desiste, né? Porque nesse meio tempo você pensa melhor. E o e-commerce também fica com aquele estoque esperando se você vai pagar ou não. Então, como o ITP, você vai poder, nessa mesma plataforma, poder dizer qual é o banco que você pagaria, fazer esse consentimento e debitar lá naquele banco dentro da estrutura de Open Finance. Então, ou até você, numa plataforma, decidir que você vai pagar a conta debitando numa outra plataforma. Então vai ter conveniências assim fantásticas. E você me fez lembrar aqui uma coisa ridícula, mas assim, enquanto você está falando isso, eu fiquei me lembrando. Quantas vezes eu que morei no interior, eu tenho uma das empresas do interior, e aí às vezes vem coisa que é da prefeitura do interior. Aí eu tento pagar com o banco que eu tenho na capital e não consigo. Consegue, exatamente. Não tá não é autorizado que venha a mensagem. Não tem convênio. Não tem convênio. Então isso vai acabar. Isso vai cada vez mais acabar, porque toda a indústria vai cada vez mais se interoperando. E o Pix se conecta com o Open Bank, né? Dando essa instantaneidade, né? Transferência, porque está tudo no mesmo padrão. Então tudo está, é como um Lego, assim, está se conectando. Amanhã você vai poder fazer o câmbio, tudo integrado, né? Então assim, é um mundo cada vez mais que realmente fica aberto para o cliente e dá opções, né? E aí, o que acontece? Isso é tão rico de possibilidades que ninguém consegue imaginar a quantidade de inovações que vem, que isso está começando a passar para outras indústrias. Então esse conceito já não é mais só Open Finance, ele começa a crescer uma verdadeira que eu chamo de Open Economy. Então assim, saúde. Que coisa assim, mais doída de você de precisar ir no médico e ter que levar os exames que você fez de outro lugar. E eu vou te dizer uma outra coisa, tem médico que ainda manda assim, traga impresso. Não, e tem médico que retém os dados. Aplicativo. Você vai no oftalmologista, ele faz o exame, ele anota ali, fica com ele, né? Ou se você troca de laboratório, por exemplo, você perde histórico. Você perde histórico, né? Então assim, tem uma oportunidade enorme, já começou uma iniciativa, um estudo de como é que padroniza esses dados, porque os dados são seus, é o seu corpo, a sua saúde, né? Para você poder levar para onde você quiser, poder ter esse histórico com você de uma maneira digital. De novo, precisa de segurança, precisa montar isso tudo, mas assim, é uma conveniência gigantesca. Você não precisa ficar preso àquele laboratório, como eu fico, para não perder o histórico. Eu quero fazer em qualquer lugar, né? E o médico, eu poder dar acesso ao médico, ver o que ele quiser, aonde ele quiser, né? Então isso é uma iniciativa que está andando bastante. Em paralelo ao que está acontecendo com a Open Finance. Porque se você pega a ideia, né, a mentalidade por trás daquilo, você leva a mentalidade para outra. Open Energy, já tem iniciativas também, até no próprio Brasil tem uma região, lá no Nordeste está discutindo e pediu, as empresas pediram para se integrar essa informação, né? Então, cada vez mais tem um mercado livre que você pode trocar, principalmente empresa, pode trocar de uma operadora para outra de energia, mas como é que ela troca sem a outra saber o perfil para poder dizer o melhor plano? Isso vale para celular também, né? Você tem portabilidade de celular, sim, mas qual é o melhor plano? Ela não sabe como você usa na Vivo, para Oi, etc. Então, assim, são iniciativas que, na verdade, estão surgindo em vários setores. Por quê? Porque essa tendência do mundo cada vez mais globalizado. A gente acha que é uma situação específica, um caso específico, e como isso vai interferir em absolutamente tudo. É muito bacana isso. Agora, Carlos, eu fico pensando, para tudo isso acontecer, eu vou usar o termo de bancos tradicionais. Eles estão com essa mentalidade, aceitando isso, ou as fintechs aceitam mais tranquilidade? Como que está isso dentro do mercado? Eu diria assim, no início, quando surgem essas ideias, evidentemente tem resistência. E as resistências são maiores dos incumbentes, como a gente chama, né? Da indústria mais tradicional. Claro. Né? Por quê? Porque significa compartilhar informações, abrir os seus portões. Isso dá também um receio dele, não só de perder o cliente, mas também daquele dado acabar sendo usado indevidamente. As fintechs ou as startups, né, pegam isso mais rápido porque elas veem como uma oportunidade. Claro, né? Claro.
Mas na medida que isso vai avançando, todo mundo vai vendo que tem oportunidade para todos. Para todos. Então, na indústria financeira, nos bancos, já dá para ver isso. Está todo mundo engajado, claro, tem divergências aqui e ali, né, do que deve ser facilitado e tal, e tem uma governança para isso, que todos são representados. Então o Banco Central fez isso de uma maneira bem inteligente. É um fórum que todos ali têm o mesmo poder de discussão, né? Não é quem é maior, tem mais voto, não, todos iguais. E que vai se percebendo que tem um benefício para todo mundo, né? Tem um benefício para o cliente e também para os bancos, para quem é pequeno, para quem é grande e tal, né? Isso vai se constatando. É muito rico esse processo. Porque você percebe que senão você vai ficar para trás e você vai acabar perdendo o seu cliente da mesma maneira. Exatamente. Porque o cliente ele vai querer isso. Exatamente. Só de você ficar falando aqui, eu já imaginei tantas possibilidades, tantas coisas que podem surgir disso aí. Não, e tem assim, dificilmente um banco hoje, no mercado que a gente está, tem 100% da vida do cliente. Claro. Então, às vezes tem lá um crédito imobiliário que ele pegou num outro banco, tem uma conta conjunta em que a esposa ou o marido tem lá outros recebimentos que o banco, em outro banco, que é o banco lá da empresa, tem uma aplicação em algum outro lugar, contrata um seguro ali. Então, dificilmente, ele de fato ele cobre tudo. Então, as ofertas que ele dá, ainda que você concentre a maior parte naquele banco, elas são imprecisas, elas são incompletas. Sim. Né? E sempre tem oportunidade, então, se ele tem outros negócios, de melhorar a visão dele, ser mais assertivo e aumentar esse relacionamento. Né? E se ele pode, com o poder que ele tem, né? Com os recursos que ele tem, poder criar algo conveniente e que o cliente, mesmo usando aquele produto lá no outro banco, por algum motivo, poder fazer através dele, ele está ganhando também, porque ele retém o relacionamento do cliente e consegue enxergar ele como um todo. E é o que você falou, se ele não fizer isso, o concorrente dele vai fazer e ele vai perder. E com o Open Banking, com o Open Finance, é um clique, é dar o consentimento. Pronto, ele já pode estar usando o produto, que era um produto rentável nesse banco, ele já pode estar usando lá, por exemplo, tomando um crédito, por exemplo, ou levando o recurso para investir lá. Sem precisar encerrar a conta, sem precisar pedir autorização do gerente, nada. Só de maneira digital, no aplicativo, deu o consentimento, contratou lá. Então, esse é também uma riqueza do Open Finance, né? Quebrar a barreira de saída, com isso aumenta a competição, beneficia o cliente, mas faz com que a indústria se mexa. Então, se eu não tenho mais aquela barreira de induzir para que ele faça tudo comigo, né? Porque vai dar trabalho ele cotar um cheque especial do outro lado e vai ter um preço maior, porque o banco lá não sabe o risco, eu tenho que melhorar as minhas taxas, eu tenho que melhorar a experiência para poder retê-lo. Quem ganha com isso é a indústria como um todo, né? E você citou aí a palavra que é exatamente o ponto que eu ia tocar agora, que é a questão da experiência do cliente. Porque com isso, se você está pensando no seu cliente, você vai fazer com que ele tenha uma experiência de excelência e aí ele vai fidelizar você, independente da questão. E também todo mundo sai ganhando nessa história e com foco em quem devia estar realmente com seus dados, né? Exatamente. Nossa, muito bom, Carlos. Amei conhecer mais. Eu achei super interessante, porque como eu disse, o Open Banking é uma coisa que está mais próximo, né? E o Open Finance, eu não tinha essa visão, foi sensacional. Vocês vão ver um monte de coisa surgindo, né? Agora surgiu o Open Delivery. Quer dizer, o restaurante poder usar vários deliveries como padronizado, uma interface padronizada. Ou seja, essa abertura de dados é uma tendência. É uma tendência. Isso vai se espalhar para todos os mercados, não tem uma dúvida. Que ótimo. E aí eu quero que você deixe a sua mensagem final e fale também da SetDocs, por favor. Legal, muito bom. Então, é realmente um prazer estar aqui, mostrar, né, um pouco do que está sendo evoluindo, do que está crescendo. Acho que nós estamos caminhando para um mundo cada vez mais integrado e isso melhora para a sociedade, né, para os clientes, mas também para a própria indústria, na medida de que ela pode, então, fazer parceria, se conectar muito mais simples, muito mais rápido. E esse é um outro grande benefício que todo mundo está vendo, né? A gente vê bancos começando a fazer associação com RPs, com outras plataformas, com varejo, é um pouco resultado disso também, né? Hoje eu estou empreendendo, né, dentro de
de algumas atividades. Eu estou me dedicando bastante à minha startup, que é a CertDocs. A gente também viu uma oportunidade de ser uma infraestrutura para as fintechs, para conectar fintechs e bancos, né, a indústria financeira de maneira geral, para conectar elas cada vez mais a essas várias, esse mundo todo de contrapartes e tal. Tem uma complexidade grande dentro do mercado financeiro quando você faz operações mais complexas. O crédito de maior valor, exige garantias, operações estruturadas, securitização, etc. Porque você precisa o quê? Registrar em clearing, ir em certificadoras, ir no cartório, fazer a alienação fiduciária daquela garantia, registrar o contrato, tudo isso para proteger aquela operação, para que ela fique bem constituída. Claro. E a gente faz isso tudo digital. Então a gente elimina todo esse processo operacional e faz essas conexões com essas várias entidades, de maneira que reduz o prazo para poder registrar a operação, o que o comitê de mercado fala de formalizar o contrato, né? E com isso ela consegue mais rapidamente dar o crédito lá para o cliente, enfim, fazer a cessão, recuperar fund, né? Porque você precisa ir fazer a securitização. Então a gente faz isso muito mais rápido, de maneira mais eficiente, mas no fundo, é dentro desse princípio de um mundo cada vez mais integrado via APIs, se conectando de uma forma totalmente digital, que isso todo mundo ganha, é muito mais eficiente e aí consegue atender melhor o seu cliente com uma experiência única. Agora, para mim faz todo sentido, porque quando eu fui no seu LinkedIn, né, e quando você me trouxe as informações a seu respeito da empresa, faz todo sentido, porque você já está com essa mentalidade, e essa mentalidade também você trouxe para a sua startup. É isso mesmo, é isso mesmo. É impressionante como isso faz sentido agora. Carlos, foi um prazer enorme e eu queria que você deixasse aqui os seus contatos para quem quiser conhecer mais sobre Open Finance, mais sobre a CertDocs, como que te encontra. Bom, eu estou no LinkedIn, sou bastante ativo no LinkedIn, só procurar lá, Carlos Augusto Oliveira. Meu e-mail é carlos.oliveira@certdocs, com X no final, .com.br. Então, um prazer aqui, eu dou mentoria, gosto de trocar. A velocidade está tão grande que ninguém sabe tudo, então a gente tem que estar aprendendo sempre. Então, essa troca aqui é super importante e me procure, eu estou super aberto aí. Acho que é um prazer aqui poder dividir um pouquinho e aprender com vocês também. Nossa, foi incrível. Agora só vou soletrar CertDocs porque eu digo o seguinte, como as pessoas estão ouvindo, às vezes passa despercebido a sonoridade, porque nem sempre ela sai correta. Então, é C de casa, E de esperança, R de rato, T de tatu, D de dado, O de ovo, X de xadrez. É isso aí. Então, beleza. Então, muito obrigada, Carlos. Valeu, e aqui está sempre à disposição. Sempre que você quiser trazer uma novidade, falar mais a respeito de Open Finance ou outras circunstâncias, aqui está à disposição. Os microfones estão sempre abertos. Muito obrigada, viu? Valeu, tchau, tchau. Para você que está acompanhando mais esse episódio do Inovação na Veia, obrigada mais uma vez. Lembra de seguir @podcast.inovaçãonaveia, @café com Mariela Parolini. No próximo episódio a gente toma mais um café junto. Um beijo e Deus te abençoe. E aí, gostou? Então segue, porque cada conversa traz mais novidades e entrevistados com expertises inspiradoras. Aproveita e compartilha também, porque eu tô te esperando para mais um café no próximo episódio. Até lá!